Olá, bem-vindo à Cartilha do Paciente Renal, uma cartilha informativa para você que deseja saber mais sobre doença renal crônica e sobre hemodiálise. Esse material foi criado por alunos de medicina da Unipampa, a Universidade Federal do Pampa. Doença renal crônica, o que é? A doença renal crônica, DRC, é uma condição progressiva caracterizada por mudanças estruturais e funcionais do rim por diversas causas. É tipicamente caracterizada pela redução da função renal, cujo início é gradual, assintomático, até o estado crítico, com sobrevida vinculada à substituição renal. Essa evolução pode envolver desde meses até décadas. Entre as principais causas está a diabetes mellitus, a glomerulonefrite e as doenças renais císticas. Geralmente se apresenta por meio de diversos sinais e sintomas: hipertensão arterial sistêmica, aumento da ureia sanguínea, anemia, aumento do volume de urina, desequilíbrio de líquidos e eletrólitos e desordens ósseas. A DRC pode ser classificada de acordo com o estágio da lesão renal, conforme a taxa de filtração glomerular, que estima a funcionalidade do rim. Nesse caso, o último estágio corresponde à falência funcional renal, FFR, que exige o início da terapia de substituição renal, seja diálise ou transplante. Terapia de substituição. O que é? A terapia de substituição renal pode ser requerida em pacientes com lesão renal aguda e FFR. As técnicas incluem diálise, hemofiltração e combinação das duas e, em pacientes com FFR, o transplante. Elas necessitam do controle de fluidos corpóreos e balanço de eletrólitos. Além disso, as técnicas não substituem a função endócrina dos rins, que envolve hormônios essenciais para o organismo. Diálise. O princípio da diálise é expor o sangue ao fluido da diálise, do qual é separado por uma membrana semipermeável. Hemodiálise. A hemodiálise é um circuito extracorpóreo no qual uma membrana artificial é utilizada. Desse modo, substâncias se movem do plasma para o dialisado por difusão. Diálise peritoneal. Na diálise peritoneal, o dialisado é instilado para a cavidade peritoneal e o peritônio age como uma membrana semipermeável. Hemofiltração. Na hemofiltração, uma membrana capaz de suportar altas taxas de transferência de fluido é empregada, mas não há fluido de diálise. O gradiente de pressão carrega fluidos e solutos através da membrana por convecção. Transplante. O transplante consiste na substituição do rim afetado por um rim saudável. Para isso, é necessário estar apto ao transplante. Maior risco, após o sucesso do procedimento, é a rejeição. O uso de drogas imunossupressoras, então, é empregado para evitar esse fim. Efeitos na vida do paciente. Diminuição da função sexual. Um estudo com 287 pacientes de hemodiálise mostrou uma deterioração na função sexual à medida que os pacientes passaram de pré-urêmicos a sintomáticos de uremia. Entretanto, ao passar de uremia não tratada ao tratamento por hemodiálise, ocorreu uma piora da função sexual em 35% dos homens e 24% das mulheres. Limitação de atividades. A questão financeira é afetada por dois motivos. Primeiro, a limitação imposta pela doença e pelo tratamento, na qual o paciente não tem tempo de trabalhar ao seguir com tratamento ou, devido às sessões cansativas, ele não consegue realizar determinadas tarefas, o que o encaminha para a aposentadoria precoce. Segundo, a falta de oportunidade e o preconceito do mercado de trabalho em empregar um indivíduo que tem produtividade reduzida. Depressão. Todas essas questões já abordadas, como diminuição da relação sexual e a limitação de atividades financeiras, mexem com a saúde mental do indivíduo. Isso pode causar alterações da concepção de si mesmo, da relação com o mundo, somado a um comprometimento de todo o organismo, o que pode levar ao surgimento do sentimento de inutilidade e de impotência.
Assim, esse paciente está vulnerável a adquirir depressão e carece de apoio psicológico e de fortalecimento de seu aparelho psíquico. Efeitos na vida do familiar e ou cuidador. Muito se fala do cuidado com a saúde física e mental do paciente, mas pouco é abordado sobre a saúde do cuidador. E é importante lembrar que, muitas vezes, esses são pacientes ocultos e carecem de cuidado e atenção. Falta de apoio social e emocional. Um ponto que afeta a saúde do cuidador é a falta de assistência social, no que tange à escuta desse, e o estudo supracitado revelou que, ao questionar o apoio social, no critério de dimensão emocional, apenas 63,75% dos participantes afirmaram ter alguém para escutá-los falar sobre seus problemas e compartilhar preocupações, sendo a menor taxa dentre os demais critérios analisados. Adoecimento. Um estudo transversal descritivo realizado com 16 cuidadores de pacientes com doença renal crônica em tratamento hemodiálico, os quais permaneciam aguardando no serviço durante a sessão numa clínica renal do interior do Rio Grande do Sul, mostrou que 63% dos participantes, quando questionados sobre dores, responderam positivamente, indicando sentir dor nas articulações, pernas, cabeça, coluna, braços, região gástrica, lombar, glútea e câimbras. Assim, nota-se que é preciso realizar um cuidado integral, abarcando a saúde do paciente e do cuidador. Além disso, a qualidade do cuidado do paciente depende do bem-estar de quem cuida dele. A psicossomática na vida do familiar. É interessante correlacionar o quanto o processo psicossomático, onde as dores estão relacionadas com os sofrimentos psíquicos, está presente na vida dos cuidadores. Afinal, por terem pouco espaço de fala para expor seus sentimentos e preocupações, podem acabar internalizando esses sentimentos, gerando assim o processo de adoecimento. Dessa forma, nota-se o quanto é importante oportunizar espaços de fala, seja por meio de grupos de escuta ou pelos próprios familiares ou por membros da equipe de saúde, para os familiares cuidadores, afinal, eles vivenciam momentos de estresse devido às demandas conjuntas de casa, trabalho e do cuidar, tornando-os muitas vezes sobrecarregados, não apenas fisicamente, mas psicologicamente, além de preocupações e dúvidas acerca do cuidado referente à saúde de seu familiar. Limitações diárias e mudanças corporais. Perda de liberdade. O processo de diálise demanda muito tempo, então muitas das pessoas com esse processo se aposentam. A fadiga causada pelo processo limita atividades diárias em casa, no trabalho e nos momentos de lazer. Não se pode carregar peso nem fazer atividades extenuantes ou com risco de cair e machucar, para que não se perca a fístula. Restrição hídrica. É necessária uma dieta com restrição alimentar e hídrica, restrição de água, pelas demandas fisiológicas da diálise. Apesar da vontade de beber água, é preciso seguir a dieta para um melhor andamento do processo. Mudanças corporais. As mudanças mais relatadas são cutâneas, musculoesqueléticas ou fadiga e peso. A fadiga é relatada por quase todos, mesmo que não façam atividades que exijam fisicamente, o processo pode ser desgastante. Nota-se falta de força e bastante cansaço. O peso pode alterar, aumentar ou diminuir e muda bastante dependendo de o paciente seguir ou não as dietas indicadas para a doença renal crônica. A pele pode ficar mais pálida e também a alteração da fístula, que é visível no braço na maioria dos casos. Com a doença renal crônica, também pode haver a diferença de inchaço na pele ou flacidez. Direitos e benefícios do paciente renal. Saúde. Direito ao tratamento de saúde. Direito de receber os medicamentos gratuitamente, mesmo que prescritos por médico particular. Tratamento fora domicílio.
paciente pode ser atendido em outros municípios, caso não haja recursos suficientes na sua cidade. Em caso de necessidade de transplante, a unidade de diálise local deve cadastrar o paciente na central de transplantes do seu estado. Assistência social. Benefício de prestação continuada, BPC. Garantia de um salário mínimo ao portador de deficiência ou idoso com 65 anos ou mais que comprove não possuir meio de se sustentar. Informe-se no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, de sua cidade. Previdência Social. Aposentadoria por invalidez, afastamento do usuário de suas atividades. Auxílio-doença, por incapacidade temporária, 15 dias ou mais consecutivos, devido a uma enfermidade recuperável. Trabalho. Isenção do imposto de renda referente à aposentadoria e à pensão, não havendo tributações. Fundo de Garantia por Tempo de Trabalho, FGTS. Paciente renal grave pode requerer na Justiça a autorização do saque desse benefício. Transporte. Passe livre interestadual para pessoas com deficiências e de baixa renda. Atenção! Pessoa com deficiência é aquela que tem constatada os impedimentos de longa duração que limitem a pessoa em suas tarefas diárias ou em sua participação efetiva na sociedade. Rotina de diálise do paciente renal. A quantidade de vezes que um paciente necessita fazer hemodiálise varia de pessoa para pessoa. Geralmente, se faz o tratamento 3 vezes por semana, durante 4 horas em cada sessão. Pode também se realizar o tratamento diário, com sessões de 2 horas cada. E, por fim, pode-se realizar o tratamento contínuo, indicado para ocorrências graves, consiste em 24 horas por dia de tratamento ininterrupto, enquanto durar o quadro agravado. Já a diálise peritoneal é feita diariamente, em período de aproximadamente 12 horas. Deslocamento do paciente renal. A respeito do deslocamento para hemodiálise, vale ressaltar que essas pessoas estão inclusas no tratamento fora domicílio, TFD, instituído pela Portaria SAS número 55 de 1999. Consiste em assegurar o encaminhamento do paciente atendido na rede pública, conveniada ou contratada do SUS, para tratamento médico a ser prestado em outra localidade, quando esgotados todos os meios de atendimento no local onde reside, e o deslocamento for maior do que 50 km de distância. Já a diálise peritoneal é geralmente realizada em casa. Como a hemodiálise vai afetar a qualidade de vida do paciente renal? Na maioria dos casos, o paciente só descobre a doença quando aparecem os sintomas de uremia e da insuficiência renal crônica, IRC, ou seja, quando se encontra num estágio tardio necessitando de um processo dialítico. Tendo isso em vista, é normal se encontrar em um processo de rejeição frente ao tratamento, de forma a trazer sentimentos de desânimo e de depressão quando se pensa na ideia de estar preso a uma máquina 3 vezes por semana durante 4 horas. Entretanto, de acordo com Silva et al., 2011, esses sentimentos mudam logo, pois à medida que os sintomas diminuem, percebe-se uma melhora significativa na qualidade de vida. Embora haja restrições físicas devido ao tratamento, o paciente se torna muito mais disposto psico e emocionalmente. Infelizmente, vale a pena ressaltar que, com frequência, as atividades profissionais do paciente de diálise acabam sendo interrompidas, tendo em vista, segundo Silva et al., 2011, frequentemente algum familiar acaba precisando assumir algum papel para completar a renda. Por outro lado, o apoio familiar é decisivo na percepção dos sujeitos frente à doença crônica e na manutenção do tratamento, de forma a fazer com que o paciente se sinta protegido, menos inseguro, amado e significativo. Sentimentos que, na maioria das vezes, atuam como estímulos positivos para o enfrentamento da doença e do seu tratamento, de maneira a aumentar os vínculos familiares. As referências usadas para construir esse trabalho podem ser encontradas na nossa cartilha física e online.
Mais informações sobre esse assunto podem ser encontrados nos sites do governo, da Secretaria de Saúde, do Ministério de Saúde, entre outros. Essa cartilha do paciente renal foi feita pelos alunos Érica Cunha, Keila Barbosa, Laura Lázaro, Luiz Eduardo Silva e Tiago Pereira, sob a orientação da docente Andréa Garcia, na disciplina de Psicologia e Medicina 2 do curso de Medicina da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, campus Uruguaiana. Muito obrigada pela sua atenção.